Anuário Espírita de 1990. O possível acontece. Ressurreição, a viagem ao reino da morte. O coração parou, o cérebro parou. Ele está morto na mesa de operação, mas se levanta do corpo, fica pairando sobre a sala, e enquanto os médicos tentam ressuscitá-lo com aparelhos, se quiser pode ir embora, atravessar um túnel escuro até um lugar luminoso, onde conversará com parentes já mortos ou figuras religiosas, mas recebe uma ordem para voltar. Volta ao corpo e volta à vida. Em todo mundo há milhares de anos, experiências assim vêm se repetindo. E agora começam a ser catalogadas e estudadas com seriedade. A medicina quer ver o que existe por trás da morte. Os estudos chegaram ao Brasil e alguns médicos, apesar dos preconceitos, lançam-se a eles. Nilce da Cunha Fonseca, 28 anos, morreu num acidente de automóvel na esquina da rua Uruguaiana com a Avenida Presidente Vargas, centro do Rio de Janeiro, às 16 horas de 8 de abril de 1987. Estava no banco traseiro e seus amigos Mauro e Maurício, que iam na frente, nada sofreram. Em outro carro, um outro carro bateu por trás com tanta força que o motor entrou. Nisso, Nilce levou uma pancada na altura dos rins e a tampa do alto-falante que fica sempre solta bateu-lhe na nuca. Nilce da Cunha Fonseca. Foi na terceira pancada que Nilce morreu. Sentiu uma fortíssima descarga elétrica da nuca até a testa. E mais ainda, quando viu, estava num lugar muito escuro e começaram a aparecer nuvens coloridas, como se fosse um lugar pequeno, cheio de sinais bonitos. Chegaram pessoas para conversar, parentes seus, todos mortos há algum tempo. A avó, um primo, até uma amiga. Ouviu uma voz informando: Nilce, você morreu. Mas Nilce não queria morrer, lembrou que tinha um filho. Quem cuidaria dele? Pergunta. Então retrucou: não, eu não morri, não vou aceitar de maneira nenhuma. E de repente estava de volta ao corpo. Mauro e Maurício a sacudiram. Aí saí do carro, comecei a andar, andei, senti uma paz de espírito fora do comum, nunca vi coisa assim. A maioria dos médicos brasileiros recusam-se a examinar um fenômeno observado e catalogado dezenas de milhares de vezes no mundo inteiro. A ressurreição, ou em linguagem mais técnica, enquanto não aparece outra melhor, a experiência de quase morte, EQM. Apesar de todos os preconceitos, o fenômeno já começa a ser estudado também por médicos e outros cientistas brasileiros. A existência e a questão da morte é um dos temas do primeiro encontro brasileiro de análise existencial terapêutica que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões realizará dia 10 e 11 de junho no Rio. Muitos dizem que se desprenderam do corpo e, flutuando pela sala, viram enquanto os médicos tentavam ressuscitá-los com aparelhos. Alguns dizem que saíram passeando por fora das janelas e, como prova, falam de objetos que viram aqui ou ali, pendurados do lado de fora. Os enfermeiros vão verificar e realmente encontram os objetos. Outros contam que, junto a um companheiro que não conseguem identificar, atravessam um túnel escuro. Do outro lado encontram e conversam com parentes ou figuras religiosas, até que uma luz feita de puro amor, segundo as narrativas, lhe dizem para voltarem ao corpo. O Dr. César Camel, médico cardiologista, passou por uma experiência parecida. Eu tinha 18 anos, fiz uma cirurgia da hérnia, com anestesia peridural da coluna para baixo. Eu estava lúcido, mas tinha recebido medicação pré-anestesia. Quando começou a cirurgia, ainda acordado, eu vi o campo cirúrgico, mas tudo se tornou real demais, como se eu próprio estivesse participando do campo cirúrgico. Vi a incisão, o sangue escorrendo, vi as mãos dos cirurgiões como se estivesse a 20 centímetros do campo cirúrgico. Era uma visão de quem estava por cima de tudo aquilo e, em determinado momento, adormeci e só vim acordar mais tarde. Dr. César Camel.
A hipótese do Dr. César Campbell para o fenômeno de quase morte. A consciência sai do corpo e, nesse caso, teria vontade e direção próprias. O mais recente estudo feito nos Estados Unidos sobre a experiência de quase morte é o de Robert Kastenbaum. Haverá vida depois da morte? Pergunta. Editado agora no Brasil pela Nórdica. Kastenbaum, um dos mais renomados psicólogos clínicos do mundo, acha que os estudos já publicados têm uma falha básica. Não examinam o momento em que o paciente elaborou as suas recordações. Sua hipótese é a de que o paciente desenvolveu recordações retrospectivamente, depois que a crise já passou. Isto, diz ele, não corresponde necessariamente àquilo que a pessoa experimentou no pico da crise. Nessa hipótese, tudo não passaria de elaboração mental. Kastenbaum não explica, entretanto, o porquê da consciência das narrativas. Para sua hipótese ser verdadeira, seria necessário que umas 20 mil pessoas tenham fantasiado exatamente a mesma coisa. Além disso, muitos dos que ressuscitaram contaram sua experiência imediatamente após a volta, o que invalida a hipótese da recordação retrospectiva. Anuário Espírita de 1990. Fantasmas na cidade de São Paulo. Há milhões de fantasmas na cidade de São Paulo, vagando em prédios de apartamentos, velhos casarões, repartições públicas, estações de metrô, avenidas e rodovias. Eles assustam e mudam hábitos de muitos paulistanos, mas convivem pacificamente com outros que julgam essas aparições inofensivas. O professor Ricardo Gonçalves, cátedro de História da Religião da Universidade de São Paulo, que orientou uma tese de doutoramento sobre esses fenômenos, garante que eles não são ilusórios. Os fantasmas existem, afirma. Duas freiras habitam palácio. Desde que os fantasmas de duas freiras apareceram para o garçom Armando Pedroso no Palácio dos Campos Elíseos, localizado na Avenida Rio Branco, em São Paulo, antiga sede do governo paulista, ninguém tem mais sossego. Nenhum dos seus frequentadores deixa de entrar com receio do casarão. Nenhum de seus frequentadores deixa de entrar com receio no casarão. A aparição aconteceu há 50 anos. Pedroso, então funcionário do palácio, acordou com a vontade de ir ao banheiro e subiu as escadarias do sótão. Viu as duas freiras. Elas tinham o rosto coberto por um véu e estavam de branco, até os sapatos e as meias eram brancos. Gritei estático e elas não abriram a boca, só andavam devagar, com crucifixos pretos balançando de uma ponta de uma corrente prateada. Armando Pedroso, garçom do antigo Palácio dos Campos Elíseos. Armando não teve dúvidas, desceu as escadas correndo e foi buscar ajuda com os guardas do palácio. Quando voltaram, as freiras tinham desaparecido. A história se espalhou e, segundo ele, depois daquela noite, nem os seguranças do então ditador Getúlio Vargas queriam ficar no dormitório do sótão quando ele vinha a São Paulo. Não era para menos. Depois da aparição, muita coisa começou a acontecer no casarão. O elevador subia e descia sozinho, portas batiam, cadeiras andavam de um lado para o outro. Durante a primeira intervenção de Adhemar de Barros, tudo isso acontecia ao mesmo tempo, lembra ele? Hoje, aos 82 anos, aposentado, Armando Pedroso continua frequentando diariamente o casarão e nunca mais encontrou as duas freiras fantasmas, mas também nunca mais levantei de madrugada. Arrepia-se. Quando não a mesma alternativa e ele precisa, por um motivo ou outro, entrar num sótão por via das dúvidas, ele só vai durante o dia. A espera de Beniamino Gigli, um dos fantasmas que mora no Teatro Municipal, só deu sossego para o zelador Arlindo de Souza, que há 51 anos convive com assombrações, quando ele beijou o rosto daquela mulher vestida com uma roupa de seda rasgada. Durante 3 dias ele gemeu pelos corredores do teatro. "Vou te dar um beijo e você some, está bom?" perguntou o zelador. Ela concordou e depois do beijo nunca mais apareceu.
Arlindo de Souza, zelador do Teatro Municipal. Arlindo de Souza garante que nenhum lugar da cidade tem tantos fantasmas quanto o Teatro Municipal. Mas ele nunca teve medo ou foi perseguido por eles. Arlindo lembra-se bem da mulher de branco que apareceu pela primeira vez fugindo de um guarda civil em direção ao banheiro da plateia, logo depois de um espetáculo. Mas ele se arrepia e chora quando recorda o aparecimento do amigo Mesacapa, fiscal de palco que morreu do coração num jogo do Palestra Itália. Mesacapa se materializou num quadro ornado de flores que tenho em casa e me perguntou se eu estava com medo. Disse que não e ainda perguntei se ele se sentia bem na nova vida. Sorrimos e desde então ele está sempre por aí, diz Arlindo. Outro que voltou é Carminho, organista da Sinfônica Municipal, morto há 4 anos. Arlindo desafia e convida quem quiser aparecer de madrugada para ver e ouvir Carminho tocar no palco do velho teatro. Às vezes só as teclas se mexem, em outras só aparecem as mãos. E também há noites em que eu vejo o corpo inteiro de Carminho, assegura. Arlindo tem ressentimento em relação aos fantasmas do teatro. Durante mais de meio século, na função de zelador da principal casa de espetáculos da cidade, ele garante nunca ter visto o fantasma de grandes artistas e lamenta que nenhum deles tenha escolhido o municipal para morar, mas ainda tem esperança e sonha com a aparição de seu ídolo. Beniamino Gigli, tenor que empolgou São Paulo em 1924. Se ele vier, pedirei que cante para mim e para minha malha. Loura, famosa, passeia pelo túnel do metrô. O metrô de São Paulo ainda não fez 15 anos, mas depois fantasma já atormenta a rotina de seus funcionários. Em 1975, um operador do trem lixeiro, o último que percorre a linha norte-sul, freou na saída do túnel da Estação Paraíso, acionou a alavanca de emergência e fugiu para a plataforma aos berros. Uma loira está perdida na escuridão, ele gritava. Guardas, bilheteiros e faxineiros vasculharam o túnel até a estação Ana Rosa e nada encontraram. A loira do metrô já é famosa e conhecida de todos os metroviários. A bilheteira Rosângela dos Santos Alves, por exemplo, ouvi falar dela desde o tempo de estudante usuário da linha. Ela até imita como uma loira aparece no começo das madrugadas, sempre no caminho entre Paraíso e Ana Rosa. Antes havia muita correria, hoje ninguém liga mais, conta Marcos Tartucci Neto, supervisor da Norte Sul. Assombrações agitam noite dos policiais. A valentia de um policial acaba quando ele encontra o primeiro fantasma de sua carreira. E todos encontram. O delegado Jorge Montanheiro, da Delegacia de Homicídios do DEIC, não exagera, assim como os colegas Montanheiro costuma defumar e jogar sal grosso nas salas do velho prédio da rua Brigadeiro Tobias, um dos lugares mais tristes e cheios de assombrações dessa cidade. Ali eles veem máquinas de escrever datilografando sozinhas, veem cortinas esvoaçando em madrugadas calmas, ouve gritos e correntes se arrastando pelo chão, acordando sobressaltados com trancos no sofá onde descansam. Até fotos de cadáveres aparecem sorrindo para os peritos. Todos procuram fugir dos plantões noturnos do DEIC e ninguém escapa de um susto. O chefe dos investigadores, José Tadeu, foi o último dos incrédulos. Usa sempre sal grosso desde aquela tarde em que a luminária da sala caiu sobre sua cadeira, no fim do expediente. Dizem que os fantasmas são de presos mortos num prédio ou de injustiçados pela polícia. O delegado Montanheiro atribuiu o clima diário de tristeza aos familiares de pessoas assassinadas ou testemunhas de crimes. É só choro e revolta, não temos histórias alegres para contar. Nosso trabalho é tragédia constante, lamenta. São Paulo, 14 de 5 de 1989. Anuário Espírito de 1990.
Boateumuth, Yara Amaral previu sua morte. Boateumuth. Em várias oportunidades temos comentado a ocorrência das tragédias coletivas e ouvido a opinião de Chico Xavier e outras lideranças espíritas sobre as causas próximas ou remotas desses trágicos acontecimentos. Igualmente, os mentores espirituais têm transmitido suas impressões e omitido opiniões sobre os terremotos, incêndios, acidentes aéreos, marítimos, ferroviários, etc. O assunto volta sempre à tona quando uma nova tragédia nos envolve. O acidente com o Boateumuth 4, poucos minutos antes do ano novo, alcançou uma das nossas mais queridas e famosas atrizes, Yara Amaral. Poucos dias antes do trágico acontecimento, Yara Amaral dizia ao seu ex-marido, o cineasta Fernando Goulart, que tinha a impressão de que um dia acabaria tragada por uma onda do mar e que jamais conseguiria retornar. Os filhos de Yara, Bernardo, de 15 anos, e João Mário, de 14, são surfistas e viviam insistindo com a mãe para que aprendesse a nadar, mas ela sempre se recusou. Disse Luiz Fernando que Yara não queria passar o Réveillon no mar e que ela sonhava sempre com a onda que vinha e não voltava nunca. Ela havia dito que só não recusara o programa do Boateumuth em razão da insistência de amigos. Os filhos não quiseram acompanhá-la, mas Mário, o mais velho e afeito aos esportes do mar, disse que lamentou não ter ido, pois sem dúvida teria salvo a mãe. Ao lado de José Wilker, formava a dupla principal da peça Filomena Maturano, que estava sendo exibida no Teatro dos Quatro, na Gávea, Rio de Janeiro. As crises de choro quando os filhos lhe pediam permissão para enfrentar as ondas da Barra da Tijuca bem revelam suas preocupações premonitórias. Só o Espiritismo explica o problema da premonição, como a que predominava nos pensamentos de Yara Amaral. São Paulo, fevereiro de 1889, a atriz Yara Amaral. A explicação espírita para a garota prodígio, compositora aos 8 anos. No ano passado, os programas de televisão como o Fantástico da TV Globo destacaram o fenômeno Sibelius, de 11 anos, e que desde os 3 revelou no campo da música e particularmente do piano. Raquítico, doente, de difícil movimento, foi um dia surpreendido pela mãe executando músicas clássicas e populares ao piano, sem sequer conhecer as notas musicais. A explicação da doutrina espírita se fez presente com o mecanismo da reencarnação e das vidas sucessivas. Agora alcança extraordinária repercussão na União Soviética o caso da menina Ana Maria Fuso, que aos 8 anos conquista um dos prêmios de festival da canção infantil. Pelas fotos divulgadas pela revista soviética, pode-se imaginar a repercussão que vem obtendo a menina compositora. Para os espíritas que acreditam na reencarnação e que têm uma explicação lógica para esses fenômenos, Ana Maria Fuso é caso tipo de cultura e faculdades artísticas de vidas anteriores. Mas é importante que os soviéticos possam encontrar nesses acontecimentos o fio lógico para compreender que a falta de explicação científica obriga à procura de uma outra conclusão, lógica que sem dúvida os levará em breve à constatação das vidas sucessivas através do mecanismo da reencarnação. Um dos prêmios do Festival da Canção Infantil de 1988, realizado na Moldávia, República Federal do Sul da União Soviética, foi conferido à compositora Ana Maria Fuso, a mais jovem participante, com apenas 8 anos, a aluna da Escola de Música de Kishinev, capital da República. Campeão de xadrez aos 11 anos. Com apenas 11 anos de idade, o amazonense Tatiana Pérez Duarte surpreendeu muita gente no Mundial de Xadrez, realizado em julho, em Porto Rico. Nem tanto pela idade, já que o Mundial era para crianças e jovens, mas sim por suas condições sociais. Todos indagavam como uma menina residente de uma favela de Manaus, com todo tipo de carência material, pode sagrar-se campeã pelo seu estado e participar da delegação brasileira
do Campeonato Internacional. A brasileira Tatiana Pérez Duarte, campeã de xadrez aos 11 anos. O bairro Presidente Vargas, onde Tatiana reside, é um dos mais pobres de Manaus e se caracteriza principalmente pelos casebres que flutuam na enchente do Rio Negro. Ela nasceu em 21 de fevereiro de 1978 e mora com a mãe, não tem pai, os avós maternos, a irmã menor e mais 15 pessoas de sua família. A menina Tatiana, campeã brasileira pré-infantil de xadrez. Há 2 anos, seu tio Raimundo Nonato Gama de Oliveira a levou ao Luso Esporte Clube, onde funciona a Federação Amazonense de Xadrez. De volta ao casebre, a menina pediu ao tio que lhe ensinasse o movimento das peças. A vida de Tatiana começou a mudar. O presidente da federação, José Francisco de Magalhães Neto, obteve para ela uma bolsa de estudo no Colégio Objetivo Einstein, onde ela cursa a 4ª série, com notas sempre acima de 8. Conforme ela mesmo diz, e a enviou no ano passado para a disputa do Brasileiro Feminino Mirim, em Curitiba. Segundo o presidente da Confederação Brasileira, Jaime Suinei, era maio, já estava frio. Ela chegou em Curitiba sem nenhum agasalho. Tivemos que lhe arranjar roupas quentes. Tatiana não disse a idade e acabou jogando com adversário de 2 categorias acima da dela na faixa etária. Quando descobrimos o engano, ela já tinha sido vice-campeã, conta Suinei. Os chamados casos de crianças superdotadas cada vez mais intrigam a sociedade e a comunidade científica, que procura explicá-los pelo desenvolvimento cerebral. No caso de Tatiana, entretanto, esta hipótese é pouco provável. Sabe-se que a nutrição dos primeiros anos de vida é fundamental para o desenvolvimento cerebral e, consequentemente, do raciocínio. O histórico social da amazonense não deixa dúvidas de que ela sofreu carência de alimentação adequada. Como poderia, então, a jovem Tatiana sagrar-se campeã brasileira num jogo que exige grande esforço do raciocínio? Pergunta. Os materialistas não têm resposta para essa pergunta, mas a doutrina espírita responde com a lei da reencarnação, através da qual os espíritos progridem moral e intelectualmente, ao mesmo tempo em que a justiça divina se cumpre, fazendo-se colher os efeitos das nossas próprias obras. Ao renascer, o espírito traz consigo toda a bagagem de conhecimento e moral granjeada em reencarnações passadas. É assim que se delineiam as tendências de personalidade para as artes, a ciência, a religiosidade e para outras áreas da atividade humana. Negar este princípio seria concordar que Deus, sendo justo e bom, concederia privilégios a determinadas pessoas, em detrimento da maioria. Menina prodígio russa lançou livro nos Estados Unidos, escrito entre os 5 e os 8 anos. Aos 4 anos, ela escrevia seus primeiros poemas. Aos 7, publicava uma coletânea no Právida. Agora, aos 12, Nika Turbina parte em conquista dos Estados Unidos. Essa menina prodígio russa acaba de lançar, na terra do tio Sam, First Draft, escrito entre os 5 e os 8 anos, com prefácio de Yeitushenko, Rio de Janeiro, 12/12/1987. Ao lado da autora Nika Turbina, 8 anos. Menino espanhol está sendo considerado como o novo Mozart. Um menino espanhol, Diego Alonso Plaza, de 5 anos, está assombrando os professores de um dos mais famosos colégios americanos para superdotados, pela facilidade que aprende, toca e compõe música. É a informação inicial da reportagem do Jornal do Brasil. O menino está sendo considerado pelos professores como um novo Mozart. A reportagem traz ainda o depoimento da diretora do colégio, a professora Eva McIntosh, que afirma ser Diego um de seus alunos mais brilhantes. Seu QI era de 139 quando tinha 4 anos e atualmente pode estar em torno de 180. A academia McIntosh tem 100 crianças prodígio matriculadas, além de Diego. Há 2 israelenses e 97 americanos, todos com QI acima de 150.
Eles são educados em diferentes matérias até os 13 anos. O menino que aprendeu inglês em apenas 3 meses tem hábitos de qualquer outra criança. Prefere, por exemplo, brincar do que tocar. E seu sonho não é ter um piano, mas um trem elétrico maior do que o que ele já possui. Rio de Janeiro, 25 de 6 de 1989. Anuário Espírita de 1990. Comunicação espírita eletrônica, grandes avanços. A partir de agosto de 1976, a Folha Espírita vem divulgando e através de sucessivos artigos os resultados obtidos nos Estados Unidos e na Europa relativamente à comunicação com o plano espiritual por meio de aparelhos eletrônicos. O mais recente artigo a este respeito saiu no número 162, de setembro de 1987, e foi escrito pelo nosso colega Carl W. Goldstein, sob o título Vide com uma Realidade. Agora a Meta Science Foundation de Franklin acaba de remeter-se um relatório completo acerca do progresso na área da comunicação espírita eletrônica ocorrido na Alemanha Ocidental, Inglaterra, Luxemburgo, Suécia, Suíça, Itália e Islândia. Esse trabalho foi realizado pelo engenheiro George W. Mick, presidente da Meta Science, e pelo Dr. Ernest Senkowski, professor de Física e Engenharia Elétrica da Universidade Técnica de Beijing, Alemanha Ocidental. Ambos fizeram uma viagem de 200 milhas em fevereiro de 1988, que durou 2 semanas, tendo visitado os países acima mencionados. O referido relatório ocupa um número inteiro da newsletter. Procuramos resumi-lo de maneira a caber no limitado espaço dessas colunas. Vamos seguir o relatório, delineando no relatório da Europa. Alemanha Ocidental. É na Alemanha Ocidental onde se assinalam os maiores progressos da comunicação com o plano espiritual, mediante aparelhos eletrônicos. Na captação de imagens remetidas do plano espiritual para cá, destaca-se um técnico eletrônico, Sir Klaus Schreiber, falecido em 7 de janeiro de 1988. Seu assistente, senhor Martin Weisen, felizmente ainda vivo. Ambos são de Aachen, Alemanha Ocidental. Até a data de sua morte, Klaus Schreiber e seu assistente Weisen produziram o mais extenso trabalho de captação de imagens fotográficas de espíritos mortos conhecidos, empregando os tubos de televisão. Seu trabalho está enfaixado em um livro escrito por Reiner Ruben, da Rádio Estação de Luxemburgo, editora Kinawa, de Munique. O título do livro é Imagem do Distante Reino dos Mortos. Segundo o relatório, o livro contém mais de 2 dúzias de fotografias de bem conhecidas pessoas falecidas, inclusive das suas defuntas viúvas do Sr. Schreiber. Martin Weise tem planos para continuar o trabalho de Klaus Schreiber. Pretende também ir à União Europeia a fim de transmitir sua técnica aos pesquisadores da Meta Science. Outro pesquisador emérito da Alemanha Ocidental é o engenheiro Hans Otto. Nesta viagem, o engenheiro George Mick e o Dr. Ernest não tiveram a oportunidade de encontrar-se com Koenig, mas já haviam estado anteriormente com ele, tendo feito um relatório minucioso acerca de seu trabalho. Dr. Hans, por várias vezes, levou seu sofisticado equipamento aos estúdios da Rádio Luxemburgo. Os programas de rádio e vídeo desta emissora lançaram cerca de 2.000 de pessoas através da Europa. Koenig obteve contato com os espíritos de mortos conhecidos, provocando então um grande impacto nos ouvintes e telespectadores. Mais recentemente, a recepção pelo sistema de Koenig tem melhorado enormemente, permitindo a obtenção de frases longas. Anuário Espírita de 1990, Inglaterra. O professor Ken Webster e sua colega descobriram que na tela do computador estavam aparecendo estranhas mensagens que não haviam sido escritas normalmente por nenhuma pessoa. Com o passar dos meses, cerca de 250 comunicações apareceram assim na tela.
Vários computadores foram substituídos, mas o fenômeno continuou de maneira sistemática. Agora, o mais interessante, a maior parte dos textos eram escritas em inglês. As comunicações foram analisadas pelo técnico em língua inglesa, Peter Trinder. As palavras e a grafia de todos os transcritos são consistentes com a época. O principal computador era um certo Thomas Harden. O principal comunicador era um certo Thomas Harden, que vivera durante o tempo do rei Henrique. Seu nome figura nos registros do Brasenose College, da Universidade de Oxford, onde ele recebeu o grau de mestre em artes em 1534. Naquela época, Harden era um diácono na capela da Faculdade de Oxford e um seguidor do Papa. Explicando o processo que ele usa para introduzir as palavras no computador, Harden diz que lhe basta pensar as ideias e desejá-las em existência na frente da caixa de luz, nome que ele dá à tela do computador. O professor Ken Webster lançará um livro sobre esse caso na Inglaterra no verão de 1988. Lançara. Luxemburgo. A Meta Science Foundation publicou 2 números de sua newsletter, dedicada ao casal Jules Image Fischbach de Luxemburgo. No volume 5, número 1, primavera de 1987, o engenheiro George Mick e o Dr. Ernest davam conta do trabalho pioneiro do casal Jules Image, considerando como sucesso na história do fenômeno das vozes eletrônicas. Nesta fase, este casal, sem nenhum preparo técnico, recebeu instruções do mundo espiritual, que resultaram na montagem de 2 diferentes conjuntos de equipamento eletrônico destinados à comunicação em 2 sentidos, com seres do plano astral superior e com o espírito não humano, que se denomina Technician. Essa proeza dos Haas, do casal Haas, foi seguida pela sua habilidade de replicar o trabalho de Klaus Schreiber, da Alemanha Ocidental, obtendo fotografias bastante nítidas no tubo de televisão. Essa nova fase foi reportada na newsletter. Durante a visita levada a efeito em fevereiro de 1988, o engenheiro George Mick e o Dr. Ernest observaram importantes desenvolvimentos feitos pelo casal Eilos. Comunicações via rádio. Eles haviam montado em 1987, sob a supervisão da entidade denominada Technician, 2 sistemas. Um deles, chamado ESB, sofreu ligeiras modificações. Ao mesmo tempo, a estação emissora nos domínios do espírito foi também alterada, resultando uma redução da estática. Agora o sistema tem o nome de The Burton Bridge, Ponte Burton. Outro sistema, o GA1, foi simplificado consideravelmente. Eliminaram-se 2 dispositivos de diodos, 2 antenas, um cristal de quartzo e a luz ultravioleta. Permaneceu somente um pequeno rádio FM. O engenheiro Mick participou pessoalmente das conversações inteligíveis em 2 sentidos, por meio do GA1, com o espírito extraterreno Technician e com sua assistente feminina, o espírito da cientista Suegen Salten. O engenheiro Mick teve 3 contatos com essa dupla. Suegen Salten explicou que as simplificações dos sistemas receptores tornaram-se possíveis porque os colaboradores do plano espiritual fizeram lá uma compacta montagem de novos equipamentos que estão agora sendo empregados mais eficientemente para a comunicação com os encarnados. Sistema computador. A utilização do computador como um dos meios de comunicação entre o plano espiritual e o plano físico já é uma possibilidade prática. Jules e Image receberam instruções do Technician e de Suegen Salten, que se espera conduzirão à utilização regular desta nova modalidade de intercâmbio em 2 sentidos.
Um dia, ao retornar do trabalho, Maggie encontrou seu computador ligado. À primeira vista, sua impressão era de que uma criança havia mexido no aparelho, em sua ausência. Na tela do computador, observam-se uma curiosa mistura de letras maiúsculas e minúsculas, espaçamentos ao acaso, linhas em branco, imagens irregulares. Todavia, não foram escritos por nenhuma criança. Era, na realidade, os primeiros ensaios com esse novo sistema de comunicação instrumental espíritica. Posteriormente, Maggie e Suegen Salter, utilizando-se da comunicação pelo sistema de rádio, desenvolverá a técnica de intercâmbio por meio do computador ou processador de palavras. Vejamos a descrição do engenheiro George Mick acerca de sua experiência feita justamente com o Dr. Ernest. Imagem ao participar de uma comunicação com Suegen Salter via computador. Senhorita Marge operando o computador para colocar a palavra código acima de um trecho da mensagem recebida do plano espiritual via computador. Nós fôramos instruídos via rádio por Suegen Salter para nos reunirmos na sala do computador. Marge chamou por meio de uma palavra código que Suegen Salter havia solicitado fosse colocada por programa do computador. Para nossa admiração, a impressora a 200 palavras ou mais por minuto. Então produziu 2 páginas completas de material. Esse material estava todo em letras minúsculas, sem espaço entre as palavras nem parágrafos, e naturalmente em alemão, como está mostrado nesse extrato. O engenheiro George Mick, que trabalhou em tempo integral no campo de comunicação espírita por 18 anos, afirma em seu relatório não conhecer nenhuma transmissão que tenha implicações mais profundas do que esta. Secretária eletrônica. O casal Jules e Maggie trabalha diariamente fora do seu apartamento. Por esta razão, eles instalaram uma secretária eletrônica para registrar suas chamadas telefônicas pessoais. Numa tarde que Maggie se comunicava com Suegen Salter pelo sistema rádio, esta sugeriu a Maggie que examinasse a fita magnética da secretária eletrônica, ligada à reprodução. Maggie surpreendeu-se ao verificar que Suegen Salter fora capaz de ativar o aparelho e deixar ali uma mensagem gravada. O engenheiro George Mick e o Dr. Ernest observaram que a voz era a mesma de Suegen Salter. Estava gravada com a grande nitidez e sem estática. Conclusão: a primeira tentativa para a comunicação instrumental com os espíritos. Anuário Espírito de 1990.